Meninos, então hoje, deixa eu dar um aviso para vocês. Eu também não posso sair dessa bagaça aqui, gente. Tem um trem no chão que eu não posso sair daqui. Então, mas se bem que eu acho que o Danival vai mandar cortar isso que eu estou falando aqui, porque eu só falo besteira. Meninos, prestem atenção. Hoje, explicar para vocês. Apesar de estar escrito aí que a aula hoje é de História da América, hoje é aula de História Antiga. Tá? A aula de História da América será na quinta-feira da semana que vem, pelo simples fato de que eu preparei a aula de História Antiga e esqueci que estava marcado que hoje era a aula de História da América. Então fica a de História Antiga. Gente, nós tínhamos no ano passado 2 aulas, nós tínhamos uma aula por semana de História Antiga e agora nós fomos reduzidos a meia aula por semana. Nós temos uma aula de História Antiga a cada 15 dias. Então, realmente, o ritmo fica meio forte. Então, eu quero pedir para vocês, se é possível, nós ficarmos até 6h15. Tá? Porque aí, acrescentando 15 minutos, nós vamos ter um ganho até o final do ano que vai compensar essa perda, pelo menos em parte. Porque, normalmente, a aula pega fogo na segunda metade. Aí, quando ela está começando a esquentar, acaba a aula. Gente, então nós vamos começar aqui. Meninos, bom, vamos adiantar serviço. Nós vamos começar falando aqui da parte referente à Antiguidade Oriental. A parte da matéria referente à Antiguidade, ela se divide em 2 fases. A Antiguidade Clássica ou Greco-Romana e a Antiguidade Oriental. A Antiguidade Oriental é a parte que vem primeiro, a Antiguidade Clássica virá depois. Na parte de Antiguidade Oriental, nós vamos estudar aquelas civilizações que as mais antigas civilizações. Essa expressão, apesar de Antiguidade Oriental, nós não vamos estudar aqui as civilizações da China, da Índia, nós não vamos estudar Japão aqui, porque apesar do nome Antiguidade Oriental, nós nos limitamos às civilizações do Oriente Médio, que são as que caem no vestibular. Tá, meninos? Então, como o nosso interesse que cai são cobrados no Enem, a gente ainda não tem Império Chinês sendo cobrado em nenhuma prova significativa, graças a Deus, que senão vocês vão ter que morrer de estudar, porque é enorme a matéria. Então, nós vamos nos concentrar naquilo que é cobrado de vocês em vestibular. Gente, tem uma região que entre o Oriente Médio e a África do Norte, tem uma região entre... Deixa eu ver se está funcionando mesmo, você vai... Aí, que beleza, gente, aí, que beleza. Então, meninos, as primeiras civilizações conhecidas surgiram numa região que fica entre o Nordeste da África e o Oriente Médio, aquela área aqui, que hoje é o Egito, Iraque e Irã. Os historiadores, na verdade, a civilização chinesa é tão antiga quanto essa, mas nós não estudamos. Então, quando lá no século XIX, os historiadores europeus decidiram organizar o estudo da história antiga, eles declararam que essa região, entre o Nordeste da África e o Oriente Médio, essa região era o berço da civilização. Tá? Essa região que começa aqui no Rio Nilo e vai até a desembocadura do Tigre e do Eufrates. Quando os caras olharam essa região no mapa, eu não sei quão doido o cara que olhou estava, que ele viu ali, olhou, falou assim, nossa, ele percebeu que aquilo tinha um formato que lembrava uma banana. Tá? É claro que banana não é poético. Então eles falaram, nossa, a região parece uma lua crescente. Então fica o nome Crescente Fértil para a região onde surgiram as mais antigas civilizações, o berço da humanidade. Tá? Para você ver uma lua crescente lá, você tem que ser muito imaginativo ou tá doido. Tomara que isso o Danival não veja. Mas voltando ao assunto, meninos, nessas regiões, na região do Egito,
do Irã, do Iraque, onde vão surgir a civilização egípcia, as mesopotâmicas, com os fenícios, com os sumérios, os assírios, os babilônicos, na região da Palestina, onde vai surgir aí o reino dos hebreus, a Fenícia, na região da Pérsia, no Irã, onde surgirá o Império Persa. Essas primeiras civilizações, elas apresentam características similares entre si, sem que houvesse um contato significativo entre elas, e muito menos entre elas e a civilização chinesa. Essas civilizações, elas apresentam características similares. Eu diria para vocês o seguinte: toda vez que surge uma civilização, em seus estágios iniciais, ela apresenta características similares, que os historiadores lá do século XIX deram o nome de modo de produção asiático. Tá? Mesmo, por exemplo, as civilizações surgidas aqui na América pré-colombiana, astecas, maias e incas, mesmo essas civilizações tão tardias, como se desenvolveram isoladas, apresentam características similares ao modo de produção asiático. Então, quando a gente for falar de Egito, quando a gente for falar das civilizações mesopotâmicas, quando a gente for falar da civilização persa, todas têm características semelhantes, que são essas aí que vocês observam. Então, caracteriza os primeiros estados surgidos, Oriente Próximo, Índia, China e África, e também as civilizações americanas pré-colombianas. Quais são as características fundamentais dessas civilizações, meninos? Agricultura é a base da economia. A agricultura é o modelo econômico, agricultura de regadio. O que significa falar que é agricultura de regadio? O que significa falar que é agricultura de regadio, meus pimpolhos? Eu tenho que pôr esse negócio no ouvido. Gente, a agricultura de regadio significa que aquela agricultura tem que ser regada. Então, a base da economia dessas sociedades é a agricultura irrigada. Não é só jogar a semente no chão, não é só jogar, como o índio brasileiro fazia, a rama de mandioca no chão e rezar para Tupã mandar a chuva, porque aqui eles não precisam disso. Eles vão desenvolver sistemas sofisticados de irrigação que irão permitir uma elevada produtividade nessa agricultura. Então, todas essas civilizações, a civilização egípcia vai se beneficiar das águas do rio Nilo, as civilizações mesopotâmicas do Tigre Eufrates, a civilização chinesa do rio Amarelo, do rio Azul, a civilização indiana do rio Ganges, do rio Indo. E aqui na América Latina, aqui na nossa, as civilizações que aqui surgiram, desenvolverão suas próprias formas de irrigação. Nós veremos isso na aula de História da América, né? Mas, por exemplo, a gente estudou isso no segundo colegial. Os índios, os incas, construíam aqueles canais de irrigação que faziam descer a água das geleiras andinas para suas plantações nos andenes. Então, a agricultura irrigada é elemento essencial na economia. Não são civilizações que terão uma marca comercial, não são civilizações cujo o comércio tem uma importância tão significativa. Agora tem um detalhe, meninos. Nessas civilizações, aonde a base da economia é a agricultura, qual é a situação da posse, da propriedade da terra? Qual é? Isso é marca registrada desse modelo, chamado modo de produção asiático. Não existe propriedade privada da terra. Poxa, mas que coisa mais esquisita. Não existe propriedade privada da terra. Se não existe propriedade privada da terra, a quem pertence a terra? A terra pertence ao Estado. O problema, Nominato, é que um Estado é altamente centralizado. É um Estado teocrático, aonde os imperadores, os faraós, são vistos como deuses vivos, e há uma centralização muito grande do poder
na mão desses caras. Então, na verdade, funcionaria como se toda a terra pertencesse ao faraó. Então o faraó não só manda em tudo, como é o dono de todas as coisas. Se eu sou um camponês, por isso que a gente, quando compara um monarca absolutista do século XVI com qualquer um dos faraós egípcios, apesar do Luís XIV ter o título de rei sol, o Estado sou eu, monarca absolutista, apesar do Luís XIV ter tanto poder em suas mãos, não tinha tanto poder quanto um faraó. Porque não só o faraó manda em tudo, como é dono de tudo. E o camponês, qual é a sua condição trabalhista? O camponês vive uma situação de servidão. Servidão. Porque como são sociedades estamentais, o cara não tem o direito de trocar de posição social. Você nasce camponês, morre camponês, seu filho será camponês. Se você nasce dentro da nobreza, vai ser nobre, seu filho vai ser nobre. Então, não há possibilidade de mudança na posição social. Então, você nasce camponês, mas eu queria ser artista. Não, você vai pegar a enxada e vai capinar, meu filho, vai trabalhar na roça. Trabalha para quem? Na terra de quem? Trabalha para o Estado, trabalha na terra do Estado, não pode fugir. É como se fosse um funcionário público semi-escravo. Mas nós não usamos essa expressão, nós vamos usar servo do Estado, ou então a expressão servidão coletiva. No Egito, na Mesopotâmia, na China, no Império Azteca, no Império Inca, o modelo é servidão coletiva, tá, meninos? E como é que os trabalhadores nesse sistema de servidão coletiva pagam pelo direito de usar a terra? Eu estou trabalhando numa terra que não é minha. Hoje, qual que é o sistema que se assemelha a isso? Não estou dizendo. Aqui no Brasil, existem pessoas que trabalham a terra que não é sua, mas que não são empregados. Como é que eu faço? Como é que é essa situação? Oi? Como é que funciona? Imagina que eu sou um arrendatário. Imagina que eu arrendo uma área. Normalmente, meninos, como é que eu pago por esse arrendamento? Se eu estou trabalhando numa terra que não é minha, como é que eu vou pagar pelo direito de uso dessa terra? Com uma parte da produção. Então aqui, os camponeses pagam o faraó pelo direito de usar a terra, entregando a ele uma parcela da produção. E aí, o que o Estado faz? O Estado armazena a produção. Isso é muito importante. O camponês fica com uma parte, o Estado armazena a outra. Por isso que lá no Egito, se você matasse um gato, você podia ser punida com a morte. Por que que no Egito o gato é sagrado? No Egito é igual lá em casa, o gato é sagrado. Por quê? Não, lá em casa não. Por que que no Egito o gato é sagrado? Hein, meninos? Porque quem armazena grãos arruma um filho de uma puta de um sócio, que é o tal do rato. Armazenou grãos, trigo, aveia, centeio, cevada, milho eles não têm, milho é americano. Armazena trigo, espera, aparece tanto rato que neguinho desenvolve a teoria da geração espontânea. Mexendo no celular na minha aula, que beleza. Oh, gostei desse troço aqui. Tá certo, meninos? Então, eles armazenam grande quantidade de produção agrícola para o tempo das vacas magras, uma parte fica com a população, a outra parte o Estado distribuirá para os trabalhadores. Quando que o Estado distribui a produção agrícola? Em que momento o Estado distribui a produção agrícola? Hein, meninos? Eu armazeno produção, então vamos trabalhar 6 meses, que é o período da agricultura. 6 meses é o período da entre-safra. Nesse período da entre-safra, vocês vão fazer o quê? Coçar o saquinho. Saiu. Coçar o saco?
E aí, o que vocês vão fazer no período de 6 meses da entre-safra? Primeiro, vocês vão viver com o que o Estado vai lhes fornecer, com aquilo que foi acumulado pelo Estado. E vão viver de brisa, vão ficar de férias. Hein, meninos? Os trabalhadores egípcios se dedicavam à agricultura 6 meses no ano. Nos outros 6 meses faziam o quê? Faziam o quê? Trabalhavam em monstruosas obras públicas. Então o Estado pode fazer uso da população e deslocar essa população para trabalhar na construção de pirâmides, por exemplo, que são o grande símbolo da civilização egípcia, porque eu uso o trabalhador na agricultura por 6 meses e nos outros 6 meses ele vai ter que continuar trabalhando para mim na construção de obras públicas, diques, canais, canais de irrigação, vai ter que ser um monte de coisa, mas também vai construir templos, palácios e túmulos, como são as pirâmides. Está claro isso para vocês, como é que é a coisa? Por que essas civilizações são capazes de produzir obras públicas tão grandiosas? Por que a gente se impressiona com o tamanho? Por que a gente vai a Machu Picchu? Não sei se vocês vão a Machu Picchu ajudar a carregar a Célia, mas por que vocês vão a Machu Picchu? O que interessa em Machu Picchu? Eu quero conhecer lá a cidade, é uma cidade muito louca, construída pelos Incas. O Império Inca durou 100 anos. O Império Inca tem 100 anos de duração. Como é que eles conseguiram construir tanta coisa? Porque o imperador, o Sapa Inca, Sapa parece a namorada do Sapex, né? O Sapa Inca, ele vai deslocar a população no período da entre-safra para construir o que ele quiser, para construir obras dignas da sua grandeza pessoal. Afinal, ele é o quê? Deus vivo. Tá certo, meninos? Então, tudo se encadeia. Todas as civilizações da antiguidade oriental que usam esse modo de produção asiático seguem mais ou menos esse padrão. A gente destaca o Egito, é a civilização que nós melhor conhecemos, mas se formos pensar na China, o grande imperador Qin, o primeiro imperador chinês, é por isso inclusive que a China tem esse nome, ele desloca uma quantidade monstruosa de mão de obra para a realização de uma obra pública fodida. Qual que é a obra pública? A muralha. Tá? Então ele consegue, num tempo extremamente curto, a construção de uma vasta área da muralha da China, depois ela aumentou muito, mas ele consegue, num tempo extremamente curto, porque ele tem uma população imensa, da qual ele dispõe no período de entre-safra. Está claro, meninos? Dúvidas quanto a essa questão do modo de produção asiático? Tem. No Egito... Fala, meu amor. Você tem que perguntar no microfone. Sobre o caminho da produção agrícola. Os camponeses usavam parte para subsistência e depois... E parte acumulada. Parte era acumulada pelo Estado, sim. Inclusive a construção de grandes depósitos, a construção de grandes silos de armazenamento era um trabalho típico praticado pelos camponeses. Não dá para botar os caras só para construir, templos e palácios. Se a gente for pegar o exemplo, Maria Clara, quem fez isso? Quem pirou com a disponibilidade dessa mão de obra para trabalhar em obras públicas? Foram os espanhóis. Os espanhóis, quando conquistaram a América, falaram: tem uma população imensa de índios que eu posso deslocar para trabalhar para mim, na mineração, através do sistema de mita. Que resultado deu? Um colapso na produção agrícola que leva a uma drástica redução de população. Eles tiveram que mudar de postura no meio do caminho, senão ia acabar a mão de obra para eles. Mas o uso descontrolado, eu não posso colocar todo mundo para trabalhar na construção de grandes obras públicas, tá? Mas eu posso dispor de uma grande quantidade, porque alguém tem que fazer canal de irrigação, alguém tem que construir os silos. Gente, um detalhe curioso: o Egito é uma tripa. O Egito é uma tripa seca. O Egito, é curioso isso.
Aonde se desenvolveu a civilização egípcia? Gente, hoje, o Egito é mais de 95% terra estéril. O Egito tem 80 milhões de habitantes. A Líbia, com um tamanho similar, tem 6 milhões. Por que o Egito sustenta 80, a Líbia sustenta 6? Porque o Egito tem o rio Nilo e na Líbia não tem nada. Na Líbia eles têm que desalinizar a água usando motor, entendeu? Não entendi. Fia, mas como é bom ver que as pessoas jovens são ingênuas e têm bom coração. O Muammar Gaddafi, se fosse o caso, ele mandava irrigar a grama cortando o pescoço de seu povo, irrigava com sangue. Na casa do Muammar Gaddafi tinha um sofá de ouro. Tá? Então não preocupa com o Muammar Gaddafi, não, porque ele é fora do comum. Tá? O cara é bem um estilo faraó mesmo, né? Ele era dono do país. Então não esquenta a cabeça com isso. Você tem uma situação muito interessante de dois países vizinhos muito próximos, a mesma língua, muçulmanos, árabes, não sei o quê, mas você observa a Líbia é muito difícil viver lá. No Egito, 80 milhões de pessoas. Vocês sabem onde é que vivem esses 80 milhões de pessoas? Aonde vivia o pessoal do Império Egípcio antigo? Às margens do rio Nilo. Gente, o Império Egípcio, ele se desenvolve, vejam bem, numa área de 20 quilômetros de largura por 1000 de comprimento. 20 de largura por 1000 de comprimento. 10 quilômetros de um lado do Nilo, 10 quilômetros do outro, 1000 quilômetros de extensão. É aí que ferve o negócio. É aí que se desenvolve essa civilização. Porque se você passar 11 quilômetros para lá, você morre seco no deserto. Tá, meninos? É interessante observar como eles usavam o sistema de cheia para construir diques de irrigação. Eu não tenho como desenhar aqui para vocês, mas imaginem que no período de seca o rio está lá embaixo. O que eu faço? Eu observo que o rio normalmente sobe até aqui. Aqui eu vou cavar um dique. Mas você é muito burro, velho. Você está cavando um dique no maior secão aí. Quando é que vai ter água nesse dique? Quando o rio sobe, ele inunda o dique lá em cima. Quando ele volta, eu fico com a água represada. Aí eu construo um canal de irrigação e aproveito essa água pela força da gravidade e vou irrigar a minha plantação lá embaixo. Então, são muitas obras públicas complexas que têm que ser feitas. Não é uma irrigação que se baseia em carregar baldinho. Carregar baldinho, o cara morre. Outra coisa também, o rio, ele fertiliza o solo. Cada vez que o rio sobe, ele traz consigo grande quantidade de material orgânico que irriga o solo. Ixi, o que aconteceu aí, meu Deus do céu? Sumiu. Ah, está aqui. O rio traz material orgânico que irriga o solo. Quando o rio desce, ele deixa o solo fertilizado. Eu estava vendo sobre isso na televisão. Desde a década de 1950, com a construção da represa de Assuã, lá no sul do Egito, o ciclo de cheia e vazante, ele já não é mais o mesmo. Então, hoje em dia, de 1956 para cá, não tem mais esse ciclo de cheia e vazante que fertiliza o solo. Durante mais de 6.000 anos, os egípcios basearam sua agricultura nesse ciclo de cheia e vazante, porque na época da cheia, aquilo vira um pantanal, irriga e fertiliza. Agora não é mais assim. Agora eles têm eletricidade, mas não tem mais um sistema de fertilização barato. Se eles não têm mais sistema de fertilização barato, o que eles são obrigados a fazer? Eles são obrigados a importar fertilizante. E eu já li sobre isso, eu não sei te dizer aonde, que o que eles gastam com fertilizante é mais ou menos o que eles economizam com eletricidade. Tá? Então, na verdade, empata. Então, na verdade, não houve grande vantagem nenhuma. E para piorar, o camponês pobre não tem dinheiro para comprar o fertilizante. Então, o que o camponês pobre foi obrigado a fazer? Vender sua pequena propriedade para o latifúndio. Então você tem grandes latifúndios, imensos latifúndios às margens do rio Nilo,
que irrigam o solo através de motores, igual a gente vê aqui mesmo, aqueles puta pivô jogando água para tudo que é lado, importam fertilizante, ótimo, ótimo, beleza. E para onde é que vai esses pobres? Esses pobres vão viver como favelado na cidade do Cairo. Tá? Por isso que a cidade do Cairo é hoje uma cidade imensa, tipicamente uma metrópole de terceiro mundo, inchada, sobrecarregada. Tem muita gente no Egito. Neguinho briga no tapa para morar em cemitérios. Tá? Para vocês terem uma ideia de como... Então, as pessoas armam seus casebres dentro de cemitérios. Tá? Você vai visitar seu avô, coitadinho, lá no dia de finados, tem que pedir licença para um grupo de sem-tetos que estão fazendo um churrasco em cima da tumba dele. Tá, meninos? É uma situação lastimável, meu negócio é feio. Aqui, gente, é apenas uma periodização, uma periodicização muito simples. Primeiro, eu coloco aqui no topo a famosa frase do historiador grego Heródoto. Heródoto, quando esteve no Egito, já num período muito posterior, num período de decadência, lá no século V a.C., Heródoto olhou o Egito, viu aquela maravilha, viu aquela grandiosidade toda e lascou uma frase: o Egito é uma dádiva do Nilo. Gente, aí a gente pede para o aluno explicar isso aqui na prova, ele nem sabe o que é uma dádiva, né? Aí o aluno se ferra. Então, o Egito é um presente que o rio Nilo deu para o mundo. A gente vai hoje visitar o Egito. Gente, qual é a construção humana mais resistente à ação do tempo? A pirâmide. As pirâmides do Vale de Gizé provavelmente estarão lá depois que nós conseguirmos exterminar a raça humana da face da Terra. Quando todas as marcas de existência da humanidade tiverem desaparecido, as pirâmides estarão lá firmes e fortes, porque elas são montanhas artificiais de rocha calcária. Tá? Então aquilo não acaba. Então por que é possível? Por que uma civilização tão grandiosa? Porque tinha o rio Nilo, permitindo a eles uma vida relativamente cômoda. Porque se eles tivessem que trabalhar igual louco, 28 horas por dia, 365 dias por semana, eles não teriam tempo de fazer esse tipo de coisa. Então Heródoto foi muito sábio em perceber que a civilização que ali se desenvolveu é presente do Nilo. As civilizações mesopotâmicas são presentes do Tigre e Eufrates. A civilização chinesa, presente dos rios Azul e Amarelo, e assim por diante. Tá? A distribuição é o seguinte: o chamado período pré-dinástico é esse aqui, 4.000 a 3.200 a.C. Gente, o norte da África já foi uma região extremamente amena, já foi uma região de floresta. No período da última glaciação, o norte da África era uma região muito boa de se viver. Era uma região de floresta, uma maravilha. Tá? Aí, com o fim da glaciação, veio o quê? Um período de desertificação da região. Lá pelos idos de 5.000 a.C., a região do Saara está se desertificando rapidamente e a população vai ser obrigada a quê? A fugir, buscando locais onde exista água. E no norte da África, qual que é o único lugar onde existe água que presta para beber? As margens do rio Nilo. Então toda aquela população que habitava o norte da África vai ter que se fixar às margens do rio Nilo, o que levará ao surgimento ali de uma civilização muito precoce. Quando os portugueses chegaram no Brasil, havia, segundo certas estimativas, 6 milhões de índios. Onde estavam esses índios? Espalhados por 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Imagina que seca o Brasil e o único rio que resta, sei lá qual que é, o Tietê. Vai morrer todo mundo, vai pensar o Amazonas, vamos animar. Seca tudo e o que os portugueses iam encontrar? 6 milhões de pessoas vivendo aglomeradas às margens de um rio. Quando você se aglomera às margens de um determinado local, você vai ter que desenvolver mecanismos de convivência social. Então, a desertificação e a concentração de população força o surgimento de mecanismos de sobrevivência de uma sociedade organizada. Entre 4.000 e 3.200 vão surgir os chamados nomos,
que são comunidades de base familiar que funcionam como cidades-estado. Esses nomos, com o tempo, vão se unindo, vão formando grupos cada vez maiores, até o Egito estar dividido em 2 reinos. Até você ter 2 reinos. O reino do norte, chamado Baixo Egito, e o reino do sul, chamado Alto Egito. Está claro isso para vocês? Olha no mapa. Baixo, alto. Baixo, alto. Por que que no mapa o baixo está em cima, o alto está embaixo? Porque é em relação ao nível do mar, né, Nominato? A gente não pode ser burro e achar que... Não, na verdade, o Alto Egito é porque está lá em cima, naquela região mais montanhosa. O baixo é porque está aqui no nível do mar. Tá? Em 3200, um cara chamado Menés conquista. Menés era rei do sul e conquista o norte. Tá? Era rei do norte, do baixo, era rei do alto, conquista o baixo, unifica, cria a primeira fase da história do Egito como um estado centralizado. Esse aqui, o Menés dá origem ao chamado Antigo Império, que é o período mais extenso e o menos conhecido. Nesse período, meninos, o Egito vivia isolado do mundo, o Egito era completamente isolado do mundo, e os egípcios vão construir as pirâmides nessa fase. Ó, gente, todas as grandes pirâmides são construídas nesse período, quando os egípcios só possuíam bronze. Antes dos egípcios conhecerem o ferro, eles construíram praticamente todas as suas pirâmides. Existem cerca de 100 pirâmides no Egito. Ah, meninos. Meninos, um detalhe interessante. Gente, olha só. Dario I, que muitos consideram como sendo o maior de todos os imperadores persas, mantinha 100.000 trabalhadores disponíveis a todo o momento. Um exército de 100.000 trabalhadores alocados exclusivamente para construção e manutenção de estradas. E aí eu pergunto a vocês, quantos trabalhadores os faraós no Egito deslocavam para a construção de estradas? Eu mesmo respondo, nenhum, zero. Os faraós egípcios não construíam, nunca construíram 1 quilômetro de estrada. E aí eu pergunto a vocês, por que, meus pimpolhos, que não precisavam construir estrada lá no Egito? 10 quilômetros para cá, 10 quilômetros para lá, 1.000 quilômetros de extensão. Todo mundo se desloca pelo rio. Então, mais um motivo para que o pessoal tivesse disponibilidade de mão de obra para a construção desses templos maravilhosos. Não precisam construir estradas. A natureza já lhes deu uma via de trânsito espetacular. Tá, meninos? Meninos, há um período de desintegração política, por conta de guerra civil, forma-se o Médio Império. Notem como o Médio Império é curto. Nesse período do Médio Império, os egípcios rompem seu isolamento tradicional e passam a manter relações comerciais com os povos a seu redor. O Egito tinha uma balança comercial muito favorável, muito. O Egito era o celeiro da antiguidade, então exportava muito, né? Meu Deus. E aí atraiu abutres. Então, aqui em 1750 a.C., os egípcios foram invadidos por esse povo aqui, os Ixos. E durante quase 200 anos, os egípcios estiveram sob domínio Ixo, romperam o domínio Ixo, recuperaram sua independência e vem o novo império. Esse período do novo império é o período mais rico e mais conhecido. Nesse período do novo império, meninos, foram construídos todos os grandes templos egípcios que não são as pirâmides. Luxor, Karnak, Abu Simbel, o faraó Tutankhamon é desse período. O maior de todos os faraós, Ramsés II, é desse período. Mas no final das contas, a riqueza do Egito leva o Egito a sofrer novas invasões. Nós teremos um pequeno período de recuperação aqui, é conhecido como Renascimento Saíta, mas depois disso aqui, quando o Egito cai sob domínio persa, aí ele vai passar de mão em mão. Aí o Egito vira maçaneta, todo mundo vira corrimão, todo mundo mete a mão no Egito,
Dos persas passa para o domínio grego, dos gregos passa para o domínio romano, romano-bizantino, bizantino-árabe, nunca mais o Egito recupera sua independência. Mesmo assim, meninos, olha, de 3.200 a 525, dá muito tempo, dá muito tempo. Gente, lembrem-se, no período do Novo Império, as pirâmides já tinham cerca de 2.000 anos. No período do Novo Império, as pirâmides já tinham 20 séculos. Tá? No ano 1000 antes de Cristo, as pirâmides já tinham 2.000 anos. E muitos faraós se dedicaram à reforma das pirâmides. As pirâmides originalmente, elas tinham um reboco muito fino, que tornava a sua superfície lisa. Elas eram pintadas de branco, e no topo um cone de ouro dava o acabamento às 3 pirâmides do Vale de Gizé. Tá, meninos? Imagina esse cone de ouro. Imagina que eles roubaram o acabamento de pedra da pirâmide para fazer construção civil no Egito moderno. Imagina o cone de ouro que ia no topo. Quanto tempo não faz que isso foi para o beleléu? Tá, meninos? Mas vamos falar mais um pouquinho? Gente, aqui nós temos um resumo de algumas das coisas que eu falei para vocês. Olha, o controle da cheia do rio foi condição essencial para o desenvolvimento da civilização na região. Muitos autores afirmam que a centralização política precoce no Egito se deve ao fato de que era necessário um controle rígido do Estado para disciplinar o trabalho para as obras de irrigação. Então, a única maneira de você desenvolver uma civilização às margens do rio Nilo, dadas as grandes obras necessárias, a centralização política. Então, a formação de um Estado teocrático altamente centralizado se deve à necessidade de domesticar as águas do rio. Como a alta produtividade agrícola, controle populacional, construção, palácios, é aquilo que a gente falou. Graças à produtividade e à alta centralização do Estado, os faraós podiam deslocar a mão de obra para a construção de imensas obras públicas. Aqui a questão da dependência em relação à água do rio. Tá? Os egípcios não precisavam construir estradas, perfeito, falamos isso aqui. Aqui volta a falar, né, da importância da centralização. Gente, não esqueçam. E em termos religiosos? Meninos, os egípcios, eles eram politeístas, como todas as civilizações da antiguidade no geral, exceto os hebreus. Os egípcios são politeístas, eles têm vários deuses. Só que com uma característica a mais. O politeísmo egípcio é chamado de antropozoomórfico. As divindades egípcias poderiam ter forma humana, forma animal ou misturando elementos de homem e animal. Então você tem Ísis, que era representada por uma mulher. Você tem o falcão Horus, o deus protetor dos faraós. E você tem Anubis, o deus que controla o reino dos mortos, corpo de homem, cabeça de chacal. Agora, talvez a característica da religião egípcia mais marcante é que os egípcios acreditavam na vida após a morte. Só que eles acreditavam que era necessário se preservar o corpo para que a alma pudesse permanecer imortal. Então os egípcios desenvolveram um sistema de mumificação, de embalsamamento. Acredita-se que ao longo de sua existência, o Império Egípcio tenha mumificado 70 milhões de cadáveres. 70 milhões. E aí vem uma questão. Eles acreditavam que, primeiro, a alma só poderia continuar imortal se o corpo carnal fosse preservado. Ótimo. Gente, se você quisesse ofender um egípcio, era dizer assim: Maria Clara, eu vou lá na sua cova e vou passar Errorex no nome seu, na cova. Tá? Eu vou chegar lá na lápide e vou passar Errorex no seu nome. Qual que era o problema? A alma não ia mais achar o corpo.
tá? E aí a alma ia ficar perdida pela eternidade. Então isso acontecia, de vez em quando o cara ia lá e quebrava e martelava o nome do morto, para que a alma não encontrasse o seu destino, para que a alma não pudesse mais se energizar. Outro aspecto, isso leva inclusive a haver uma preocupação muito grande com aquela história do sarcófago, né? Você põe a sua cara na tampa do sarcófago, que era a forma da múmia. Eu conheço esse caboclo aí, tá? E aí a alma achava o seu corpo. Outra coisa, meninos, é que tudo que o morto levasse na cova, ele usava na vida eterna, tá? Tudo que o morto levasse para a tumba, ele usava depois lá no reino dos mortos. Que consequência tem isso? Os pobres eram enterrados com as suas ferramentas, né? O pobre não tinha descanso nem depois de morto, tá? Ai, coitado, morreu, né? Pelo menos descansou, né? Não, o pobre egípcio não descansa, ele vai trabalhar na vida eterna. Agora, os ricos, os faraós, eles eram enterrados com grande quantidade de riqueza. E isso torna os túmulos egípcios muito atrativos ao saque, né? Nenhuma pirâmide chegou ao novo império sem estar saqueada. As pirâmides eram, na verdade, túmulos dedicados aos faraós. Tá? As pirâmides são só isso, são só túmulos. Quantas cumpriram sua função? Nenhuma. Todas foram saqueadas. Por isso que no novo império, os faraós são colocados em tumbas escondidas. Tá? Eles têm um lugar lá que é um rio seco, um leito de rio seco. Eles começaram a escavar as tumbas no período do Novo Império, nesse rio seco, nesse leito seco de rio. A tumba do faraó Tutancâmon, por exemplo, é uma câmara construída no subsolo. Tá? Qual era o objetivo? Ficar escondido. Tá? E mesmo assim, só uma tumba. Acredita-se que tenham existido aproximadamente 300 faraós. Desses 300 faraós, só um chegou até nós com a tumba intacta, que é a tumba do faraó Tutancâmon. Por isso que ele é muito conhecido, porque na verdade foi um faraó meia boca. Tá certo, meninos? Imagina o grande Ramsés II, governou por 90 anos. Imagina o luxo da tumba do faraó Ramsés. Pergunta se chegou. Chegou nada. Tá certo, meninos? Meninos, muito evoluídos na medicina, muito evoluídos na matemática, astronomia, engenharia, só que não tem ciência autônoma à religião. A ciência praticada pelos... Na verdade, tudo que os egípcios conhecem em termos de ciência é porque eles usam na sua religião. Por exemplo, na medicina, tinha um grande conhecimento da anatomia humana. Por que eles têm esse conhecimento de anatomia? Porque eles vão precisar desse conhecimento para praticar o embalsamamento dos cadáveres. Gente, como é que embalsama o cara? Pelo método egípcio? Arranca os órgãos internos, deixa o cara no sal 60 dias. Lá nas margens do Nilo tem um tipo de sal natural chamado natrão. Tá? Se hoje foi feito isso por um cientista, o cara pegou um cadáver desses que ia ser doado para a faculdade de medicina, mergulhou no natrão por 60 dias, sabe, inclusive com aquela cor marrom que é típica das múmias. Tá? Depois de 60 dias vira um super jabá, um super pedaço de carne seca, que é uma beleza. Tá, amigos? Se não molhar, isso dura milhares de anos. Como o Egito é muito seco, dura mesmo. Tá certo, meninos? Gente, alguma pergunta? Não? Então aqui, meninos, eu trouxe para vocês, gente, até 1822, os segredos da civilização egípcia eram um mistério total. Ninguém sabia nada sobre o Egito até 1822. Nesse ano, um arqueólogo francês chamado Champollion, ele analisou um bloco de pedra, que fica conhecido como Pedra Roseta, e percebeu que havia um texto em hieróglifos, que é essa língua tradicional, essa escrita tão rebuscada, né? Aí cobrinha,
aqui a águia, aqui a coruja, o pintinho, ai que beleza o pintinho. Tá? Então, olha só, ele comparou nessa pedra, ele percebeu que havia 2 textos iguais. Na verdade eram 4 iguais, mas o que interessa aqui, você tem um texto em hieroglifos e outro texto em grego. Grego ele sabia, e aí ele desvendou o mistério da escrita egípcia. Então, a partir de 1822, abriu-se a porta para que pudéssemos conhecer a civilização egípcia. Porque os egípcios, quando construíam templos, túmulos, palácios, eles usavam essa escrita para narrar a história da pessoa que patrocinou a construção daquele templo, o motivo que levou à construção daquele templo. Essa era uma escrita sagrada, não era usada para a produção de documentos comuns. Para a produção de documentos comuns, os egípcios tinham outras 2 formas de escrita, muito mais sem graça, chamadas hierático e demótico. Isso aqui decorava as paredes dos templos, dos palácios. Então é como se os egípcios pichassem o muro das suas construções, contando tintim por tintim o que se passou ali. Olha que maravilha! Depois que o Champollion traduziu essa bagaça, a gente pode conhecer tudo. Por que tem esse templo aqui? Está aqui. Este templo foi construído pelo faraó fulano, comemorante, apoio cultural, Zebu Carnes, entenderam? Tem tudo isso, apoio cultural, Colégio da Ferreira, entendeu? Tem tudo. Graças ao Champollion, nós desvendamos o mistério dessa escrita hieroglífica. Gente, fácil. Ó, escreve meu nome aí, meu nome é Walter. Então tá. Quanto tempo você leva para escrever o nome do cara, para desenhar esse pintinho, tá? Para desenhar, é impossível. Tá? Então isso aqui, gente, levava muito. Entende? Calma aí, está terminando de anotar. Impossível. Tá? Então isso não era uma escrita de uso comum. Aqui, meninos, ó, eu falei para vocês que nós temos uma sociedade estamental. Então aqui estão as posições sociais possíveis. Topo da pirâmide o faraó, depois vem a nobreza, que administra as terras, que ajuda o faraó na administração das terras, o escriba. Os escribas ocupavam uma posição social muito importante no Egito Antigo, porque a escrita era muito complexa, então você tem um grupo social específico que funciona como o detentor da sabedoria necessária para a anotação, para os arquivos, para toda a parte de contabilidade. Muitos escribas adquiriram uma importância imensa dentro da sociedade egípcia. E aí, soldados, artesãos, camponeses e um pequeno número de escravos. A sociedade egípcia não é uma sociedade escravista. Ah, meninos, os escravos no Egito, eles eram, como que eu diria para vocês? Os egípcios eram obrigados a tratar bem seus escravos. Já os camponeses não. Os camponeses não precisavam tratar bem. Mas se você tem um escravo, você tinha que tratar ele bem. Então não é muito jogo ter escravo. Meninos, aqui eu acho que essa parte é muito legal, eu amo essa parte. Gente, na origem, essa é a mais antiga pirâmide. Essa aqui é a pirâmide mais antiga que existe, a pirâmide do faraó de Djoser. Tá? Originalmente, os egípcios eles eram enterrados, os egípcios ilustres, eram enterrados em câmaras funerárias cobertas por uma espécie de construção retangular denominado mastaba. Então, todos os egípcios ilustres, aqui está a tumba no subsolo, aí vinha essa construção de pedra calcária por cima. O Djoser teve a ideia brilhante de colocar mastabas sobrepostas, criando essa que é a mais antiga pirâmide, a pirâmide de degraus do faraó de Djoser. Essa é a mais antiga de todas as pirâmides. Meninos, com o passar do tempo, então, um sucessor de Djoser... um detalhe. O que vocês estão observando aqui? O que é isso aqui? Tiraram um pedaço. Os egípcios antigos construíam canais artificiais, Minato, para trazer a rocha calcária das pedreiras por 100 quilômetros para a construção de suas pirâmides.
Então você tem duas opções. Você é um egípcio moderno, você é um egípcio lá do século XIX, muçulmano, caga e anda pela tradição egípcia antiga, e você tem que construir um chiqueiro. Ah, não vai construir chiqueiro porque você é muçulmano, né? Não pode ter porco. Você vai construir um galinheiro. Então você vai andar 100 quilômetros para ir lá na pedreira arrancar um bloco, ou você vai caminhar 500 metros e escavucar essa porcaria que representa uma religião morta a qual você não respeita. Escavoca é essa daqui mesmo. Então você tem pirâmides das quais só resta a base, porque foram todas saqueadas. Quanto mais próxima do fluxo de gente, mais risco elas correm. Essa daqui ela está inclusive sendo recuperada, porque você está vendo, ela foi muito danificada. Tá? E isso aqui, isso é a pirâmide arruinada de Meidum. Fantástico. Para quem pensa que pirâmide foi construída pelos extraterrestres, só se foi por aqueles extraterrestres vindos daquele distante planeta chamado Estupidolândia. Tá? Por quê? Porque deu merda, deu errado. A pirâmide, o faraó Snefru, esse nome é muito engraçado, Snefru. O faraó Snefru queria uma pirâmide que fosse retinha. Aí ele chama o arquiteto, acho que era Imhotep, chama o arquiteto e fala: eu quero uma pirâmide retinha, bonitinha, fofucha, eu quero uma pirâmide fashion. E o arquiteto fala: falou, chefe, manda bala. Quão alta é uma pirâmide? Quão alta é uma pirâmide? Quão larga é sua base? Entenderam? Tem como fugir dessa regra? Não tem jeito de eu fazer uma pirâmide que é um cone, entendeu? Um espigão. Ai, que beleza de pirâmide. Porque ela não suporta, a base não suporta o peso do topo. Está vendo onde deu merda? Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível ruiu. O quarto nível caiu. Essa pirâmide não foi terminada porque ela desmoronou sob seu próprio peso. Aí o Snefru vira pro arquiteto: a puta! Onde é que eu vou dormir a eternidade, jumento? Aí, segundo a tradição, o cara falou: não, chefe, deixa que eu vou construir. Aí começou a construir essa pirâmide chamada romboidal ou pirâmide inclinada. Gente, como eu sou sabido, eu conto para vocês. E o cara começou a construir a treta, falou: que trem bonito. Alargou a base, né? Agora vai. Aí ele foi: velho, vai dar merda, vai cair no meio. O que eu faço? Olha o que o cara fez, gente. Até aqui, o ângulo de inclinação, 54 graus. Do meio para cima, 43. O que ele fez? Ele cortou o ângulo, quebrou o ângulo, tornando a cabeça dela mais achatada. Isso permitiu que ela se mantivesse em pé. Gente, é tão complexo que aqui em cima é oco e você tem uma estrutura de madeira. Toras de madeira de 3.500 anos de idade ainda estão aqui sustentando o topo da pirâmide, a ponta da pirâmide. O faraó bate o olho: isso aqui, essa é feia, essa eu não quero. Tá? Meu Deus, que cara escroto. Um detalhe interessante, meninos, essa é a pirâmide cujo acabamento externo está mais bem preservado. No final das contas, o Imhotep constrói para o faraó Snefru a pirâmide vermelha, que não é uma pirâmide muito grande, mas que é a primeira pirâmide no formato tradicional a que nós estamos acostumados a chamar de pirâmide. Tá? Depois que esse modelo se tornou padrão, é que serão construídas as pirâmides do Vale de Gizé. Olha aqui. Quéops miquerinos, ou miquerinos, Quéops, não lembro agora, gente. Essa daqui é a menor, essa é a intermediária e essa daqui é a maior. Menor, média, maior. Chefão, mas essa do meio está maior. Porque ela está numa posição mais alta. E o que eu vou fazer? Eu preciso tirar foto das três. Se eu ficar atrás da maior, eu não vou pegar a menor. Então o fotógrafo tem que ficar sempre aqui, na frente da menor, e aí a grandona lá do fundo, em perspectiva, parece menor. Então aqui você tem as pirâmides que eram dedicadas às faraonisas, ou dedicadas a grandes sacerdotes.
Mas olha que linda essa foto aérea. Vocês estão vendo tanto que essa daqui na verdade é pequenininha, comparada com as outras duas? Estão vendo, gente? Vocês não estão achando graça nenhuma nisso? Por que vocês não vão cagar? Na sala onde eu estava dando aula hoje cedo, eu peguei uma régua e medi. A base dessa daqui dá 6 centímetros na projeção daqui, tá? Entendeu? 6 centímetros de base. Essa daqui dá 13 centímetros de base e essa daqui deu 14,5 centímetros de base. Então, pela base você calcula a altura. Então, essa daqui é a maior. E o que mais que nós podemos, o que mais nos chama a atenção aqui no Vale de Gizé? Vocês já viram foto da esfinge? Esfinge é enorme, esfinge é imensa. Cadê a esfinge? Gente, olha aqui. Estão vendo as patinhas do gato? Oi, meu xilico, oi, meu filho. Estão vendo? Olha o tamanho minúsculo da esfinge quando comparadas às duas grandes pirâmides. Isso aqui tudo é o complexo. Acredita-se aqui que funcionavam templos, aqui funcionavam dormitórios de trabalhadores, tá? E aqui termina o complexo, vocês estão vendo, tem uma estrada que passa pelo meio, aqui já é favela. Se não tomar cuidado, o pessoal invade e rouba as pedras para fazer material de construção. Tá claro, meninos? Então, olha, belíssimo, né? É a visão aérea do complexo. No total, 9 pirâmides, sendo 6 pequenininhas, uma um pouquinho maior e as 2 bitelonas. A grandona é do faraó Quéops, mas o nome real dele é Khufu. Quéops é o nome grego. Agora, Khufu é tão horrível que é melhor usar Quéops mesmo. Tá? Khufu, com essa rima que dá em Khufu, não tem jeito de usar, não. Aqui, meninos, essa é talvez, de todas as relíquias da ourivesaria egípcia, a mais famosa. Essa é a máscara mortuária que o arqueólogo Harold Carter encontrou na cabeça do faraó Tutancâmon. Lembrando que a alma tinha que achar o corpo. Então, nada melhor para a alma encontrar o corpo do que reconhecendo a face do morto. Então, notem os olhos amendoados, os lábios grossos. Eles reproduziram a cabeça. O faraó morreu, ele não tinha 20 anos. Aí, olha que 20 quilos, ouro 22 quilates, incrustado de lápis lazuli. Aqui você tem uma serpente, um abutre, que eram os símbolos do poder faraônico, né? A serpente e o abutre. Os faraós usavam um brinco, porque é fashion, né? O menino é fashion. E o que é isso aqui? Pois é, só que ele não tinha barba. Então todo faraó usa uma barba, só que é uma barba ritual. Essa barba, lembra quando o Sapex tinha aquela barbona dele, a Claudio Hanna? Se a gente tirasse os piolhos daquela barba e trançasse, ficava assim. Mas no caso desse menino nem tinha barba ainda, então isso aqui era colado no queixo do cara. Meninos? Aqui, se bem me lembro, é a múmia do faraó Ramsés V. Chefão, isso aí é a foto do Ricardinho pelado. Não. Não é o Ricardinho, é o faraó Ramsés V. O que é que nos chama a atenção? Posição dos braços. É faraó, está com os braços cruzados no peito. Por isso que o Danival me manda trabalhar, mas eu não adianta que eu fico sempre com os braços cruzados. Porque eu sou descendente dos faraó. Deixa ele ouvir isso. E o que é isso aqui? Isso deve ser a maior espinha do mundo. É o umbigo do homem, né? Gente, aqui é o lugar por onde tiravam as vísceras. Então, esse é o buraquinho por onde retiravam os órgãos internos. O único órgão interno que eles não sabiam para que servia era o cérebro. Por isso o cérebro eles jogavam fora. Certo, meninos? Ou trepanava o crânio, ou furava por aqui e injetava soda cáustica e depois jogava no lixo. O único órgão interno que eles desprezam é o cérebro. Aqui, meninos, gente, presta atenção na moça. Moças, prestem atenção na moça. Pernas de perfil. Tórax virado de frente. Cabeça de perfil. Olho na altura da orelha. Pergunta, será que ela foi atropelada por um caminhão imenso? Porque ela está torcida. Aqui tem até o mamilo.
Olha esse ombro, que coisa linda. Gente, por que essas moças foram representadas de uma maneira tão esquisita? Eles não tinham dimensão. Não, porque eles eram obrigados a produzir desse jeito por conta de religião. Toda a produção artística egípcia se baseia numa regra chamada lei da frontalidade. Eles eram obrigados a representar as pessoas desse jeito. Nota um detalhe, ela está segurando esse troço aqui assim, né? Assim, dá para ver o dedão. E aqui, não, esse é o último, eu estava guardando isso de surpresa para vocês, uma coisa mais linda. E aqui, meninos, olha só, um dedão aqui e o outro dedão aqui também. Ela tem 2 braços esquerdos, olha que lindo, gente. Está vendo o dedão? Isso era aceito, isso era assim que tinha que ser. Tá, meninos? Entendeu? Você está fazendo careta, mas é porque não está dando para enxergar direito. Esse olho, lei da frontalidade. Gente, o que é isso? Jefão, deve ser o maior lápis do mundo. Isso aqui é um dos, como é que chama aquilo lá, meu Deus do céu? É um dos obeliscos que decoram a entrada do templo de Luxor. Você vai ao Egito e vai visitar o templo de Luxor, construído pelo grande Ramsés II. Aí você olha lá, aqui está a entrada, aqui tem um obelisco e aqui não tem nada. Cadê o outro obelisco? Está em Paris. O Napoleão roubou um dos obeliscos que guardavam a entrada do templo de Luxor. E ele hoje está exposto lá numa praça em Paris. E os egípcios, devolve meu obelisco. Cagar, rapaz, não dou, eu tenho, você não tem. Então tem muita coisa produzida no Egito que foi furtada e hoje os egípcios ficam brigando pela devolução. Isso fruto do imperialismo no século XIX. Na medida em que o Egito virou moda, muitos europeus foram roubar coisas lá no Egito. Então, talvez o exemplo mais conhecido, a gente tem o busto de Nefertiti, que está na Alemanha, e temos o obelisco. Os alunos, gente, olha o tamanho desse caboclo. Multiplica esse caboclo por isso aqui. Isso é alto para burro. Como é que eles carregaram esse troço? Fico imaginando aquele navio com esse lápis enorme pendendo de um lado para o outro. Tá, gente? Como que eles carregaram o obelisco para a França? Eu não faço a menor ideia. E aqui, gente, o famoso templo de Abu Simbel, também construído pelo faraó Ramsés. Aqui você tem 4 estátuas do Ramsés, e ali dentro você tem uma estátua do Ramsés, do lado do deus Osíris. Aí no dia da batalha de Kadesh, o sol ficava numa posição tal que entrava lá e iluminava o faraó e o deus. Essa batalha de Kadesh ele comemorava como sendo seu maior feito. Por que eu coloquei esse templo aqui? Gente, quando construíram a represa de Assuã em 1956, esse templo ia ser coberto pelas águas. Aí houve uma campanha internacional e o que fizeram? Desmontaram o templo e o reconstruíram 70 metros acima num barranco artificial. Então esse templo ele foi inteiramente recortado e depois remontado. Gastaram 70 milhões de tubos de super bonder, mas ficou quase perfeito. Chefão, isso aqui, a orelha do homem aqui, isso aqui quebrou na hora de remontar? Não, isso aqui já estava quebrado. Então eles remontaram exatamente como estava. Então hoje o templo de Abu Simbel pode ser visitado, mas 70 metros acima do local original de onde ele estava. Dizem que é uma construção maravilhosa, se Deus quiser, eu pretendo ir. E aqui uma das 7 maravilhas da natureza, eu mesmo, na praia, olha que coisa linda, um dia vocês chegam lá. Gente, um abraço gigantesco para vocês, espero que tenham gostado.